Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez. Nós temos o privilégio de poder contribuir para a obra dele, amém? Você que tem sido fiel, que o Senhor continue cuidando de você, da sua casa, da sua família, e que a palavra dele se cumpra sobre a sua vida. Como o pastor Edson disse, ele não fica devendo nada a ninguém, amém? Então, quando você é fiel a Deus, tudo que você colocar às suas mãos, Ele vai te fazer prosperar e ser bem-sucedido. Amém? Pode sentar. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Alguém põe o púlpito aqui para mim, por favor. 2 rapazes aí que estão querendo casar, bem forte. Tem ou não? Pode ser casado também. Aí, um casado e um querendo casar. Amém? Aleluia. Obrigado, viu? Antes de nós passarmos a palavra, eu queria saber se tem alguém aqui hoje que está nos visitando, que veio aqui hoje pela primeira ou segunda vez. Gostaria que você ficasse de pé, se for possível, se não for te pedir muito. Se tiver alguém nos visitando aí, primeira ou segunda vez. Não? Amém. Eu gostaria de cumprimentar também aqueles que estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos a mais um culto. Que você aí da sua casa possa oferecer o seu louvor, a sua adoração, e que você possa ser edificado, né? Gostaria de parabenizar também os papais aqui presentes, né? Cadê os pais aí? Glória a Deus, né? Privilégio de ser pai, né? E passar o Dia dos Pais na casa do pai é melhor ainda, né? Muito melhor. Eu queria mandar um abraço para o meu pai que está lá em Guararapes. Deus te abençoe, um beijo no coração. Está lá na casa do meu tio Mirim, da minha tia Márcia, a família toda, acompanhando aí. Pelo menos o fã-clube da família, né? Amém, glória a Deus. Gente, nós estamos muito felizes por poder estar aqui novamente com a Igreja Santa, a igreja que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. A palavra de Deus diz que Jesus se alegrou por causa da sua obra, daquilo que ele realizou e do resultado dessa obra. E o resultado é isso aqui, ó. Olha que coisa linda, né? A igreja quase casa cheia. Então nós estamos aqui extremamente felizes por esse momento. E nós vamos agora abrir a nossa Bíblia aí no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 8 a 6. 2 Timóteo 4, do 8 a 6. Se você achou, puder ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Segunda Timóteo, do 4 ao 6. Eu quero falar um pouquinho para vocês hoje a respeito de um tesouro excelente. Que um tesouro excelente, ele tem que ser guardado em algum lugar, né? E nós vamos pensar um pouquinho a respeito disso aí hoje. Palavras do apóstolo Paulo, a partir do verso 6, diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Coloca a sua Bíblia no banco aí, feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez nessa noite? Peça ao Espírito Santo agora, na sua oração particular, fala: Espírito Santo, fala comigo. Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso ouvir essa voz que é santa, que é poderosa, que é gloriosa, que faz parir as corças, que faz
despedaçar os cedros do Líbano. Envia, Senhor, através da ação do Teu Espírito Santo, a Tua voz ao nosso coração nesta noite. Eu quero colocar, ó Deus, esta palavra diante de Ti, consagrar ao Senhor e suplicar, ó Deus, segundo a Tua rica misericórdia, segundo o Teu plano, o Teu propósito, segundo o propósito eterno, que é o estabelecimento do Teu reino sobre nós e através de nós, que o Senhor nos mude nessa noite, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor nos quebrante, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que todos nós, ó Deus, nessa noite, possamos sair daqui transbordantes da Tua presença, transbordantes, ó Deus, da Tua palavra, que vai ser operada de maneira gloriosa no nosso coração, e vai mudar diariamente quem nós somos, para homens e mulheres melhores, filhos melhores, cristãos melhores, homens e mulheres, ó Deus, compromissados com a Tua palavra e com o plano maior do Senhor para nós nessa terra, Pai. Assim nós oramos, pedimos a Tua bênção, e desde já, ó Deus, repreendemos toda distração, tudo aquilo, ó Deus, que vem contra a nossa vida, para, ó Deus, tirar o nosso foco, de nós sairmos daqui nessa noite edificados e transformados, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode sentar. Amém. Muito bem. Glória a Deus. Irmãos, muitos homens que nós vemos registrado a história deles, tudo aquilo que eles fizeram, está registrado na palavra de Deus. Muitos desses homens nós podemos não apenas olhar, mas tomar como prática na nossa vida e tomar como um modelo para nós. E a palavra de Deus, ela não foi registrada à toa. Ela é o manual do Senhor para nós. O produto somos nós. A palavra de Deus é o manual desse produto. É o manual de vida, é o manual de sobrevivência. Eu quero explanar com você nessa noite alguns princípios ou algo que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito do significado do final desse versículo aqui, do final do versículo 7, onde ele fala, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Sabe, nós vemos esse versículo sendo muito usado na vida de homens de Deus, ou denominados homens de Deus, porque na verdade é só o Senhor que conhece o nosso coração, e muitas vezes nós vivemos uma vida de aparência, né? E a gente até consegue enganar bem, mas o Senhor a gente não engana. E a gente vê às vezes nas lápides, né? Nos velórios, esse versículo, em textos nas redes sociais, publicações, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu quero te dizer uma coisa, eu tenho convicção de que isso foi uma verdade na vida do apóstolo Paulo. Eu não tenho medo nenhum de errar a respeito desse escrito que ele mesmo, e eu tenho certeza com humildade no seu coração, registrou a respeito da sua carreira, da sua caminhada, da sua vida nessa terra. E antes de entrar aqui em alguns desses significados, podemos dizer assim, a respeito do que é guardar a fé, eu quero lembrar vocês de um passado um pouco recente, nesse exato momento aqui em que o apóstolo Paulo escreve essas palavras. Um pouco antes dele escrever essas palavras, nós podemos dizer que ali no ano 64, aconteceu um incêndio em Roma. E muitos historiadores dizem que o próprio imperador Nero foi quem provocou aquele incêndio. E quando a gente vai estudar esse ocorrido, nós vamos ver que dos 14 bairros daquela cidade, 10 foram praticamente consumidos pelas chamas. E dos 4 que sobraram, apenas 2 deles eram predominantemente povoados ou habitados por judeus e cristãos. Isso, na verdade, foi um prato cheio para aquele imperador que assistiu ali do alto do seu palácio, Roma em chamas.
Foi um prato cheio, mediante as ameaças do seu poder humano, mediante os rumores daquilo que o cristianismo estava trazendo para o momento, de fazer acusação contra o povo de Deus, dizendo que o povo cristão foi o responsável por aquele incêndio catastrófico. E não por menos o povo se revoltou diante dessa declaração do imperador Nero. Iniciou-se ali então uma perseguição ferrenha, sangrenta, desenfreada contra o cristianismo e o povo cristão daquela época. E quando nós vamos estudar os ocorridos daquele momento, nós vamos ver que existem registros que dizem que, para a gente ter noção, tamanha foi a perseguição contra aquele povo naquela época, faltou madeira para crucificar os crentes. Faltou madeira para crucificar os crentes. Alguns dos cristãos eram amarrados em postes e levantados, e colocavam fogo neles vivos, e o clarão das chamas daquele fogo pegando no corpo daqueles homens e mulheres de Deus, serviam para iluminar as praças e os jardins de Roma. Outros dizem que haviam situações em que aqueles homens tinham no seu corpo, aqueles crentes, peles de animais amarradas, e eram jogados para cachorros famintos. E há quem diz também na história de que muitos deles foram jogados em arenas para serem pisoteados por touros. Paulo nessa época não estava em Roma, ele estava cuidando de igrejas que ele mesmo havia ajudado a implantar. Mas o fato dele não estar ali em Roma não quer dizer que ele não tenha sofrido, muito pelo contrário, ele também era uma vítima daquela perseguição. Ele também foi uma das principais vítimas dessa perseguição, e eu tenho certeza que havia um lamento, um choro profundo no coração do apóstolo Paulo, de ver irmãos que ele ajudou a evangelizar, vidas que ele viu serem transformadas diante dos seus próprios olhos. E é bem certo que chegou aos ouvidos dele: olha, Paulo, você conhecia fulano? Ele foi queimado vivo. Você conhecia a fulana? Ela foi jogada para cachorros ferozes, famintos. E o coração do apóstolo Paulo também foi vítima de todo aquele cenário, porque ele, por ter ajudado a implantar a igreja, e boa parte da igreja, sofria com aquilo também, porque aquilo era fruto do seu trabalho. E havia um levante das trevas contra o povo de Deus. E trazendo então para uma atualidade ali, para o exato momento onde o apóstolo registra essa carta a seu pupilo, a seu amado companheiro Timóteo. Naquele exato momento, sabe quais eram os sofrimentos do apóstolo Paulo? Ele estava preso pela segunda vez, agora por questões políticas, por causa de um decreto do imperador, de que o imperador devia ser alvo de culto, idolatria. E logicamente que Paulo se oporia àquilo, né? Como Pedro, se eu não me engano, registra: não importa nos obedecer a Deus e não aos homens. E Paulo se opôs àquilo e foi preso então. E aquele momento, pensa comigo, onde ele registra essas palavras. Eu quero ler novamente, rapidamente. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, como oferta a Deus. E o tempo da minha partida é chegado. Paulo faz uma reflexão no verso 7 a respeito da sua caminhada com Jesus, a respeito de como foi a caminhada dele com Deus. E é isso que ele registra naquele momento onde ele estava preso, jogado numa masmorra, um ambiente úmido, insalubre,
Um ambiente que a maioria dos homens que eram jogados ali saíam, se não morressem lá, sairiam de lá leprosos. E o que mais me intriga não foi a oração de Paulo. Foi, aliás, a oração de Paulo. Paulo não orou ali para ser liberto daquela prisão. Mas o texto já indica que ele estava no final da sua carreira com Cristo. E ele não ora pedindo para ser liberto. Ele sabia que a sua vida estava no fim. Então olha só, nós paramos, gente, meus queridos, meu irmão, queridão. Paulo era um homem como eu e você. Paulo não era um super-homem. Mas existe um exemplo que nós olhamos para a vida dele e precisamos trazer para a nossa caminhada com Cristo. Olha o exemplo que aquele homem nos dá. Um dos maiores plantadores de igreja de todos os tempos, da história. O homem que fundamentou e que trouxe a nós, Deus aprove ao Senhor usar a vida daquele homem para nos dar todo o fundamento, toda a base teológica que nós temos hoje nas mãos. Aquele homem, meus queridos, que era um homem como eu e você, foi jogado num calabouço romano, já passado dos seus 60 anos, já velho, cheio de cicatrizes, mal cheiroso, foi abandonado naquele lugar, foi jogado ali, foi esquecido, passando frio, sem dinheiro, abandonado por seus amigos, abandonado por seus patrícios, por seus irmãos. E quais são as palavras do apóstolo Paulo? Não são palavras de sabedoria humana, mas são palavras que nos levam a refletir a respeito desse genuíno exemplo que ele é para nós. Ele nos ensina a olharmos para a nossa carreira, para a nossa caminhada, a respeito daquilo que nós temos nos dedicado, como nós temos feito, aquilo que nos motiva, qual é a nossa esperança. É isso que aquele homem nos ensina. E aí nós perguntamos o que passava na cabeça de Paulo. Paulo, com certeza, ele tinha uma convicção gloriosa a respeito de um futuro muito tremendo proposto para ele. Porque ele soube guardar um tesouro excelente, num lugar excelente. E a primeira coisa que eu entendo aqui, mediante tudo isso que eu já te falei, pastor, o que significa então guardar a fé? Primeiro, guardar a fé significa não permitir que as circunstâncias da vida, sejam elas boas ou ruins, nos exclua de um propósito maior. Tem gente, olha esse momento que nós estamos passando de pandemia. Situações ruins, não passa nem perto do que o apóstolo Paulo passou. Se você for estudar a vida de Paulo, não tem tempo para falar aqui. Aquele homem foi açoitado muitas vezes. E uma vez que ele apanhou, foi jogado fora da cidade e dado como morto. Sofreu naufrágios, foi picado por cobra, foi perseguido, foi preso. E olha as palavras daquele homem. O que significa guardar a fé? Guardar a fé, então, significa não permitir que as situações ruins ou boas da vida nos excluam de um propósito maior de Deus para nós. É o reino de Deus. Segundo, o que significa guardar a fé? Guardar a fé significa não viver somente, presta atenção nessa palavra, não viver somente sob uma perspectiva de vida terrena, mas também eterna. Significa guardar a fé, significa não viver somente sob uma perspectiva de vida terrena, mas também eterna. Quando nós olhamos para o ser humano, e nós olhamos para nós, e nós vemos então isso, eu preciso te dizer, meu querido, minha querida, que nós precisamos decidir sobre qual perspectiva de vida nós vamos viver. Você quer viver somente sob uma perspectiva de vida humana? Ou você espera algo mais na eternidade?
Você vai viver sim essa vida, mas sem perder o foco da eternidade. Nós precisamos tomar essa decisão. E quando nós olhamos para o ser humano, nós vamos ver essa inquietação existente dentro de nós. Uma crise que dentro de nós anseia por explicações e respostas. É ou não é? O ser humano, é inerente ao ser humano o desejo por preencher um vazio que existe dentro dele. Não é à toa que em alguns países aí pelo mundo afora, existem mais de 300 milhões de deuses. Não é à toa que em algumas regiões do mundo, até mesmo do Brasil, animais são adorados, a natureza é adorada. E isso nós vemos claramente essa necessidade. E talvez você na sua caminhada com Cristo, na sua caminhada na sua vida, ou na sua caminhada sem Cristo, o seu interior, a sua psique, o seu intelecto, o seu coração faz esses questionamentos. Que questionamento? Será que a vida é só isso mesmo? Mas será possível que é só isso? Deve haver um sentido maior para a vida? E as pessoas na busca então de respostas para esses questionamentos, elas buscam um preenchimento desse vazio, dessa inquietação, uma explicação para essa crise existencial dentro delas. E não poucos deles talvez buscam aí respostas numa formação acadêmica. Não, eu vou buscar conhecimento, eu vou estudar, eu vou fazer ensino fundamental, eu vou fazer pré-vestibular, eu vou fazer vestibular, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, e as pessoas buscam resposta nisso. E olha só, por que eu falei assim que não somente na perspectiva humana? Porque nós precisamos viver na perspectiva humana. Mas o problema é quando nós vivemos somente numa perspectiva humana. Sem almejar algo maior, sem encontrar algo maior na eternidade. E nós precisamos sim, de fato, estudar e buscar conhecimento, mas nenhum conhecimento, nenhum diploma, nenhum certificado, nenhum doutorado, pós-doutorado, vai preencher o vazio que existe dentro de nós. E as pessoas que fazem isso, no final de tudo, têm essa resposta. Alguns buscam essa resposta num amor humano, num relacionamento amoroso, numa mulher esplendorosa. E se a gente perguntar, né, para os jovens, quem quer casar? Tem um monte de jovem que quer casar. Tem ou não tem? Tem algum jovem que quer casar? Se tiver com a namorada, ele vai ter que falar. Hã? Nenhum? Olha lá, ó. Eita, agora tá vendo? Ainda existem guerreiros nessa terra, gente. Hã? Casa, é homem valente, é igual o Chu, encomendou mais um menino aí, ó. Né? Não sei se é menino ou menina, mas encomendou, é homem valente. Então, olha só, muitas pessoas, às vezes, na ânsia de obter resposta, buscam essa resposta num relacionamento amoroso. Naquela moça linda, né? E que, ao passar de pouco tempo, está como um maracujá de gaveta. Né? As mulheres que buscam nos homens aí, né? Todos marombados, todos cheinhos. Daqui um pouco começa a cair tudo. A calça, se não usar a cinta, não segura mais. Casamento, eu falo esses dias, asfaltou lá na frente de casa lá. E a gente sempre fala, eu quero asfalto, 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 asfalto. É igual casamento. Aí chegou o asfalto, pronto, passou. Gente, tudo isso é bom, mas existe um vazio que só vai ser preenchido com algo muito especial, um tesouro especial. Pessoas que estão aí determinadas num relacionamento amoroso e que estão enfrentando tudo e todos, achando que vai ser a solução da vida delas. Eu quero ver quando a Sanesul bater lá. A Electro. Conta de luz. Na minha época, cortador de luz era assim. Tinha um cara que chegava com a prancheta no portão assim, fazia...
conta de luz, pagou a conta de luz. Faz parte da vida, mas não é a essência primordial. Pessoas que têm buscado resposta nas riquezas. O sonho, eu lembro quando eu era mais novo, eu tinha um sonho de ter um Vectra. Cadê o Marcinho? O Marcinho tem um Vectra, né? Era sonho também, né, Marcinho? Aí eu tinha, não era igual ao do Márcio, era mais antigo. Aí a gente vai crescendo, até você conseguir comprar, o Vectra já ficou lá atrás. Ou talvez você conquistou o seu tão sonhado carro, cheira novo. Você lava, você cuida, dali um pouco. É mais um carro com IPVA para pagar. Com um pneu para trocar. É ou não é? Pessoas que buscam satisfação numa vida pecaminosa, de álcool, de sexo, de pornografia. Mas o vazio continua lá. E é interessante a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo também era este homem. Esse homem que buscava respostas, mas ele buscava respostas nas tradições religiosas, no poder humano das cartas que ele tinha nas mãos para prender os cristãos. O apóstolo Paulo que buscava resposta, adquirindo sabedoria humana aos pés de um mestre como Gamaliel. Mas é interessante nós lermos o texto de Atos, capítulo 9, o verso 1 a 5, diz assim, que Paulo, na busca por respostas, olha só, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo, então conhecido como Saulo, mal sabia que a resposta haveria de vir na estrada para Damasco. A resposta para aquele vazio que existia dentro dele. No anseio por explicações, ele encontra com Jesus. Só que ele encontra com Jesus numa situação diferente. Numa situação de perseguidor. E Jesus é aquele que opera transformação. E quantos de nós não éramos perseguidores do Evangelho? Quantos de nós não dizíamos, eu passava na frente de igreja evangélica, me lembro muito bem, lá em Guararapes, saía com os meus primos final de semana, e falava, eu nunca vou entrar dentro do lugar desse. Quantos de nós não falavam mal de crentes, eram perseguidores? Mas Jesus é aquele que tem poder para nos transformar de perseguidores, de meros perseguidores, em valentes seguidores. Ele é aquele que o olhar dele nos constrange, muda quem nós somos. E aquele homem então que descobriu então que havia algo maior, um motivo maior para se viver. Meu querido, existe um motivo maior para se viver. Existe algo sobrenatural, existe uma razão para a vida. A vida não é simplesmente a vida. E a morte não é simplesmente a morte, sabia disso? Existe algo maior para ser vivido. Uma perspectiva eterna muda onde vamos investir a nossa energia. Então olha só, se nós entendemos então que nós não devemos, se nós dizemos que guardamos a fé, nós não vamos viver somente uma perspectiva de vida humana, mas muito mais também uma perspectiva eterna. E quando nós passamos então, entendemos o que é uma perspectiva eterna, isso muda onde nós vamos investir a nossa força. Isso muda onde você vai gastar a sua força. Isso significa acertar o alvo proposto por Cristo. Pense nessa frase que eu vou te dizer. O que está guardado no seu coração define onde você vai gastar a sua energia. É ou não é?
Eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui, mas guarde essa frase no seu coração. Poderia citar aqui homens de Deus que decidiram no seu coração e alcançaram. Mas você precisa entender esse detalhe, que o que está guardado no seu coração define onde você vai gastar toda a sua energia, ou a sua energia. Paulo está declarando para nós que o que é de fato combater o bom combate. Ele está dizendo para nós que o verdadeiro combate para a nossa vida, meus queridos, presta atenção. O verdadeiro combate que faz sentido para a nossa vida é o combate da fé. Esse é o combate que dá sentido à nossa vida, que traz sentido a uma eternidade que está proposta. É o combate da fé. No que é que você tem gastado toda a sua energia? No que é que você tem gastado? Paulo investiu a sua energia naquilo que ele tinha como valioso, o combate da fé, porque ele entendeu o que é viver uma perspectiva de vida eterna. Mas como que Paulo conseguiu isso? Como que Paulo registra isso, que ele combateu o bom combate, que ele completou a carreira? O grande detalhe é justamente esse. Como ele conseguiu? Ele guardou a fé. E o significado de guardar a fé é justamente isso. Lembre-se, aquilo que está guardado no seu coração define onde você vai gastar a sua energia. Mateus 6, 19 a 20, o texto fala: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros dos céus, onde traça e nem ferrugem corrói, e os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Onde você tem acumulado tesouros, meu querido? Olha, eu preciso te dizer que se você só tem, preste atenção, só tem, não tem problema você fazer isso. O problema é você só fazer isso. Se você só tem se preocupado em comprar carro, em comprar casa, em comprar terreno, se você só tem se preparado para esta vida, eu preciso te dizer, você está construindo um castelo de areia. Esse castelo vai ruir, porque hoje você compra um carro zero lançamento, daqui 10 anos, 20 anos ele está caindo pedaço. Você constrói uma casa nova, daqui 20 anos você não reforma ela não, para você ver. Tudo isso vai ficar aqui, vai ficar para o anticristo ainda, né? Paulo nos ensina onde nós devemos investir a nossa energia. Onde você tem investido a sua energia? Pessoas abandonando ministérios por influência dos coaches da internet. Líderes de célula abandonando liderança de célula, porque agora vai focar só na sua vida profissional. Homens que deixam de pregar onde trabalham porque tem medo do patrão que vai mandar embora. Sob qual perspectiva? Onde você tem investido a sua energia? Olha, esses dias eu estava numa célula e eu falei uma coisa sem demagogia nenhuma. No grande dia, quando eu estiver diante do Senhor, eu tenho certeza, eu tenho convicção que o sentimento que eu vou ter é de que ainda o que eu fiz foi pouco. Eu poderia ter feito mais. Nós podemos fazer mais. Pense nisso, pense nessa frase. O que você acumula no céu tem a ver com o que você guarda no seu coração. O que você tem guardado no seu coração? Dependendo do que você tem guardado no seu coração, vai ser o seu tesouro no céu. Como dizia o já falecido pastor Marco Rogério, tem gente que vai chegar lá e vai morar num barraco de lona. Se tiver o barraco. Meu querido, eu quero te mostrar, em nome de Jesus, que existe algo maior pelo qual podemos viver. Existe uma glória maior. Precisamos viver, buscar e viver por algo grande, glorioso. Deus está propondo para você hoje
a todo instante, a todo tempo, algo maior, um propósito maior, algo sobrenatural, extraordinário para você. Não somente nessa terra. Deus quer sim ver você prosperando, Deus quer sim ver você com diplomas na mão, mas Deus também quer você acumulando tesouros do céu. Deus precisa de homens, de empresários, precisa, entre aspas, né? Ele não precisa, mas Ele usa. Ele deseja empresários para manter a obra dEle, mas não meramente empresários que tragam somente o dinheiro, mas que doem a sua vida, o seu plano, o seu propósito de vida para Ele. Quando nós encontramos com Cristo, como Paulo encontrou, nós descobrimos o quanto nossa vida é pequena, o propósito terreno é pequeno. Faça uma análise da sua vida hoje. Qual é o propósito maior guardado no seu coração hoje? Você sabe. E o Espírito Santo está te lembrando no que você tem suado a sua camisa. Qual é o tesouro que está aí dentro? E ninguém tira, nem Deus tira. Sabe por quê? Porque você não deixa Deus tirar. O tesouro excelente é guardado num lugar excelente, é o seu coração. A palavra de Deus diz: guarda o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. O Senhor fala: filho meu, dá-me o seu coração. O que é que está no seu coração? Sabe, eu me lembro de canções onde nós levantamos a nossa mão e cantamos: é tudo sobre você. Mas na verdade não é não. No domingo nós cantamos: é tudo sobre você, mas na segunda-feira é tudo sobre mim. É tudo sobre a minha vida. É tudo sobre os meus planos. Eu vou além. Eu ouvi o pastor Marcelo Jamal ministrando e aquilo abriu meu coração. Sabe que muitas vezes, até nós pastores temos ensinado errado a igreja. Porque se ensinarmos somente isso, tá? Isso também deve ser ensinado. Quando nós dizemos: olha, Deus tem um propósito na sua vida, Deus vai cuidar de você, Deus tem algo específico para você. Está errado? Não está, mas não é só você. Nós precisamos entender que existe um propósito maior, que nós estamos inseridos nele. Olha que coisa linda essa igreja. Existe um propósito de Deus para cada um de vocês, mas existe um propósito para nós, como igreja, no que diz respeito ao estabelecimento do reino de Deus nessa terra, nessa cidade de Três Lagoas abençoada, nesse bairro, lá no bairro que você mora, lá no bairro que você vai na sua célula. Existe um propósito maior do que meramente o seu propósito de vida. E nós precisamos entender que nós temos que nos submeter a isso. Entender o plano de Deus para nós. Mais algo para você pensar aí. Não podemos, em nome de nossos projetos pessoais, anular o propósito maior do reino de Deus. Vocês estão me entendendo? Presta atenção. Nós não podemos, em nome dos nossos próprios desejos, do nosso foco naquilo que Deus até prometeu para nós, nós não podemos, em nome dos nossos projetos pessoais, anular aquilo que é um propósito maior, que é o reino de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Não é apenas sobre eu e você, não é apenas sobre nós, é sobre o reino dele, que é algo maior. Guardar a fé é terceiro. Significa deixar Deus ocupar o lugar que é só dele. Eu quero aqui rápido, eu preciso correr aqui, que o último ponto é o fundamental para mim. Pastor, como eu sei então, se no meu coração existe algo que está tomando o lugar de Deus? É facinho a resposta. Se existe algo hoje, presta atenção no que eu vou te dizer. Se existe algo hoje que Deus fala para você assim: me dá, e você fala: ah não, é isso que está no lugar dele.
Pensa em algo precioso. Eu sempre gosto de pensar nisso, porque para mim é algo, gente, é extraordinário. Filho. Filho para mim, ó, eu não sei. A gente estava até conversando esses dias, a gente foi para o Rical, a Anne, o pastor Fabrício, a pastora Tami, a respeito, né, da dor, algumas pessoas perdendo pai e mãe, a dor de perder um pai e mãe. Mas, gente, eu acho que perder um filho, aquilo inverte a ordem natural, é algo que mexe. Ah, Deus não vai fazer isso. Pai, Deus não pediu para Abraão? Quando o menino estava no lugar de Deus, o que Deus falou? Me dá seu filho. Põe uma coisa no lugar de Deus para você ver. O texto de Marcos 10, 17 a 22, vai falar aqui, eu vou falar rapidamente que eu preciso caminhar, a respeito de um jovem rico. Vou ler aqui apenas o verso 21, porque aquele jovem chegou para Jesus e falou assim: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou: você tem que fazer isso, 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 isso. Ele falou: olha, tudo isso eu tenho feito. Então olha só, presta atenção. Quantos de nós dentro da igreja estamos assim? Perguntando para Jesus, ele falou: isso, isso, isso. E nós estamos falando: não, eu estou fazendo tudo isso. Mas aí ele olha o que está lá no lugar dele. E ele fala lá no verso 21. Marcos 10, 21. E Jesus, fitando, o amou. E disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Estão entendendo o paralelo? O seu tesouro está aqui ou está lá? O problema não é ter riqueza, o problema é a riqueza estar no lugar dele. O problema não é o dinheiro, o problema é o poder que o dinheiro tem na minha vida. O problema não é o ter 20, 30, 40 casas. Quem está recebendo aí em nome de Jesus? E vai dizimar em nome de Jesus, vai ofertar. Né? O problema é se Deus pedir 10 delas, se você vai dar. Jesus olhou para aquele coração e sabia que existia algo lá. O texto que nós lemos já de Mateus 6,19 mostra que aquele jovem não entendeu nada sobre riqueza. E o texto fala: juntai tesouros nos céus. Outro texto de Marcos 5, 16 e 17, quando Jesus chegou ali naquela terra de Gadara, e tinha um homem ali endemoniado, expulsou aqueles demônios, e os demônios foram para os porcos, e os porcos se precipitaram e caíram no abismo. E os criadores dos porcos viram o que aconteceu, e o que eles falaram para Jesus? Não, Jesus, a gente não quer você aqui não, vai embora, nós queremos nossos porcos. Quantos de nós temos falado para Jesus: Jesus, eu quero meu porco, me dá a minha manada de porco aí. Aqueles homens abriram mão da esperança de perspectiva eterna. Outro texto de Mateus 27 fala a respeito da morte de Jesus. O verso 51 fala: e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Olha os sinais, olhem as maravilhas. Quantos de nós temos visto sinais? Temos visto milagres. Abriram os sepulcros, gente, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E olha o que diz o verso 54. O centurião, que era um homem de certa autoridade, e os que ali guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quantos de nós estamos dizendo verdadeiramente esse é o Filho de Deus? Mas e aí? Mas ele é o Filho de Deus na sua vida? Quantas autoridades, sumo sacerdote, os imperadores da época, viram, testemunharam os milagres que Jesus operava, o cumprimento das profecias, homens conhecedores das profecias, mas eles decidiram não abrir mão do seu poder humano, eles queriam abrir mão de Jesus. Quarto e último, guardar a fé. Significa entender o valor agregado do reino. O que é isso, pastor? Valor agregado, gente, é aquilo que vem junto. Vamos pensar aqui, o reino de Deus no sentido maior de salvação. Existe uma série de coisas que vêm como um valor agregado no reino de Deus. Um dos valores é isso aqui, ó, que coisa linda, gente. A igreja, cheia de gente problemática.
Cada um com as suas doiduras. Cada um com as suas neuras. Cada um dando o seu trabalho para o seu líder, para o seu pastor. Mas olha que coisa linda. Qual que é o valor agregado, gente, do reino? O valor agregado, e agora eu quero falar especificamente para os nossos líderes. Você que é líder de célula, você precisa entender o seu valor no reino de Deus. Sabe que às vezes nós como líderes, a gente tem meio que levado um negócio, eu sou um líder. Não, você é um líder, meu querido. Deus levantou você. Deus escolheu você. Deus separou você. Deus vocacionou você. Deus ungiu você. Deus tem capacitado você. Eu sempre ouvi que uma das maiores riquezas de um ministério não é a mesa de som que ele tem, não é os equipamentos de som, não é um púlpito bonito, não é um templo. A maior riqueza de um ministério são os seus trabalhadores. Aleluia. Você é líder de célula. Existe algo de Cristo em você. E eu olho então para esse texto, o versículo 8, onde Paulo já mostra essa perspectiva de alguém que entendeu algo que o espera. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Olha, o texto de Mateus 9:9 fala assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. Olha só o que diz esse texto: sentado na coletoria, e disse: segue-me. E ele levantou e o seguiu. Gente, eu imagino aquela cena, Jesus passando por aquele lugar. E com certeza os rumores a respeito de quem ele era já estavam espalhados por aquele lugar, por aquela cidade. E com certeza Mateus viu alguns milagres de Jesus, é bem provável. E quando Jesus então passa e fica cara a cara com Mateus, o olhar de Jesus constrange o coração daquele homem. Quantos de nós líderes de célula, não ficamos entusiasmados com a notícia de que nós assumiríamos uma célula? Quantos de nós tivemos um momento do encontro, do cruzar de olhos com Cristo, e o amor dele fluiu em nós e nos atingiu, e tomou conta do nosso coração, e preencheu o vazio que existia dentro de nós, e havia alegria, havia algo tremendo. Sabe, meu querido, você precisa entender isso. Você que é líder, né? Deus tem algo glorioso, um propósito para você. Aquele homem chamado Mateus, olha só, ele era próspero para a época. Ele era um coletor de impostos, ele tinha uma vida boa. E com certeza, por ser um coletor de impostos, ele com certeza era bom de matemática. E você já viu uma pessoa que é boa de matemática? Fala: ô fulano, vamos fazer isso. Ele: peraí, é ou não é? Oh, gente, isso me fascina. Mas quando Jesus falou para aquele homem, falou assim: Mateus, segue-me. Ele não teve nem tempo de fazer contas. Ele deixou tudo aquilo para trás. Você é líder de célula, Deus te chamou para deixar muitas coisas para trás. Nós precisamos viver sob essa perspectiva. Eu queria pedir para o louvor subir aqui, fazendo um favor. Quem guarda a fé, olha o que diz esse texto. Quem guarda a fé não tem a sua vida por preciosa demais. Sabe, quando eu descobri que Deus tinha me chamado para a obra, e eu comecei a, de maneira racional, fazer as contas. E eu trabalhava numa grande empresa, tinha uma boa proposta de plano de carreira, eu tinha mesmo. E nos feedbacks de avaliações de performance, eu tinha esse feedback de uma progressão dentro da empresa que eu estava.
Eu sempre tive um plano para a minha vida. Eu sempre quis, né? Todo mundo sonha. A gente faz planos. Mas a hora que eu comecei a fazer as contas, e eu descobri que o que Deus tinha para mim era muito maior, muito melhor, do que qualquer empresa na face da terra podia me dar, eu larguei tudo. Ninguém me mandou embora. 6 meses antes do meu planejamento pessoal de desligamento da empresa, eu procurei o temido gerente regional e falei para ele: eu quero me desligar da empresa daqui 6 meses. Normalmente a maioria das pessoas esperam, né, dar o tempo do aviso para chutar o balde, vamos dizer assim. Mas eu tinha uma convicção tão grande do propósito de Deus na minha vida, que eu falei: 6 meses antes eu vou me desligar. E eu quero deixar uma coisa muito bem clara: isso nada muda o profissional que eu sempre fui aqui dentro. E eu me comprometo a continuar trabalhando com excelência, cumprindo os prazos e com segurança, até o último dia que eu trabalhar aqui dentro. Vamos ficar de pé? Eu gostaria de chamar aqui à frente todos os nossos líderes. Pode vir, todos os nossos líderes. Mantenham um distanciamento aqui, por favor. Chamar também aqui os pastores, todos os pastores. Todo líder de célula faz parte de um valor agregado no reino de Deus. Acende essa luz aqui para mim, por favor. Tem mais líder aí? Pode vir. Eu queria que vocês olhassem para a igreja, vira para a igreja. Cadê os discípulos aqui do Fabinho e da Lu? Da célula deles, levanta a mão aí, acende a luz para mim. Bem alto, orgulhoso, olha lá o tanto de gente. Do Vanderlei e da Regina, cadê? Olha lá o Diogo. Está de pé já o Diogo, né? Olha só. Se eu pedir para levantar a mão aqui, todos vocês, líderes de célula, cadê as pessoas que são lideradas aqui pelo pastor Joelson, a pastora Marluz? Levanta a sua mão, olha lá aqui no fundo. O Ricardinho e a Débora, tem alguém aí? Aqui na frente. Olha que maravilhoso isso, gente. Agora vira aqui para mim. Vocês, líderes. Eu tenho ouvido muitas ministrações, quase todos os dias. Tenho orado também. E eu tenho orado por todos vocês, sem exceção. Todos vocês. Tem dia que eu acho que se alguém puxar a imagem dessas câmeras aqui, vai falar: esse pastor é louco. Teve um dia que eu deitei nesse chão aqui, ó, sozinho à tarde, e orando, falando com Deus. Às vezes eu ponho um som aqui, ó, e eu pego essa caixinha de som e eu saio andando no meio dessas cadeiras aqui, e falando: Deus abençoe esse povo. Senhor, levanta esse povo. Deus aviva esse povo. A começar de nós, líderes. Nós precisamos de um avivamento no nosso coração, gente. Não é sobre mim, não é sobre o pastor Edson, a pastora Vani.
não é sobre os pastores, é sobre o reino de Deus, é sobre quem Ele é. E eu tenho orado, clamado a Deus, para que Deus te dê um espírito de ousadia, para que Deus te dê um espírito de intrepidez, para que Deus lance fora toda timidez, e que a sua célula cresça, que você testemunhe, que você seja testemunha viva daquilo que Deus pode fazer na sua vida, na sua célula, dentro da sua casa, diante dos seus próprios olhos. Líder de célula, você foi vocacionado. Deus derramou um cálice de unção sobre a sua cabeça. Deus capacitou você. Deus separou você para que você pudesse ajudar a cuidar dessas pessoas. Para que nós pudéssemos cuidar dessas pessoas, nós precisamos ganhar essa cidade, gente. Nós precisamos ganhar essa cidade para Jesus. Sabe que às vezes eu me vejo já de um bom tempo para cá numa situação onde eu vejo, parece que, sabe que algo está para se romper. Algo está para se romper. O Espírito está pronto. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos assumir a nossa condição. Reconhecer que nós somos falhos sim, mas existe uma unção de Deus sobre a nossa vida. Olha, a palavra de Deus diz que a gente semeia, mas quem dá a vida é o Espírito Santo. E nós precisamos clamar cada dia mais por isso. Nós precisamos clamar. Como eu disse, parece que eu sinto que algo está para se romper. Sabe por que eu tenho orado por essa igreja? Sabe por que eu tenho orado por cada líder, né? Os da minha supervisão eu lembro o nome deles todos, mas eu tenho orado também por todos os líderes, pelo grupo de louvor, pela dança, por todos vocês, gente. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus está ouvindo a minha oração. E eu sei também que muitos pastores têm orado. E eu sei que muitas pessoas creem nisso, que algo está para se romper nessa igreja. E a impressão que eu tenho é uma impressão de gestação, de gravidez. Sabe, eu tenho orado para que o Espírito Santo fecunde vocês. Levanta a sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu vou chamar todos os pastores aqui em cima. Vem aqui todos os pastores. Não sou só eu, é uma equipe pastoral que ora. E nós vamos profetizar sobre a sua vida uma unção de fertilidade, de fecundação, de cura, de refrigério, de vida nova, de esperança. Amém, meu querido? Sabe, eu tenho orado. Deus, dá uma unção de gestação. O Espírito Santo está pronto para fazer o seu pré-natal. E eu acho que é porque eu tenho orado tanto e pensado tanto. A Bíblia fala assim, ó, conte o sonho como um sonho. Eu não estou dizendo que é algo de Deus, que é uma visão. Eu vou contar como um sonho. De sexta para sábado eu até sonhei com isso. E olha o que eu sonhei. Eu sonhei que eu estava num lugar, não era aqui na igreja, havia algumas pessoas da minha família e pessoas da igreja. E de repente, gente, passava o dia e quando chegava a noite, mulheres da igreja traziam crianças para dormir comigo, para eu cuidar durante a noite. E de repente aquela criança acordava e eu ali, né? Sou pai, gente, eu sei cuidar de uma criança. O pai sabia o que fazer, fazia a criança ninar e de repente já não era aquela criança, era outra. E de repente era outra criança. Então eu não sei o que é. Pode ser só um sonho, mas existe uma promessa de Deus. E você precisa crer nisso. Deus quer fazer a sua célula prosperar. E agora eu quero falar para você que está aí, ó, esses homens e mulheres que estão aqui, são homens e mulheres falhos como todos vocês. Aqui, ó, o pastor Edson, a pastora Vani. Se olhar para cada um aqui, a gente sabe ou não sabe o BO de cada um aqui? A gente sabe. A gente olha para o Vanderlei é isso aqui. Olha para a Regina é isso aqui. Olha para o Ricardinho e a Débora, o Ricardinho e a Débora é isso aqui. Às vezes a gente sabe até as falhas, os defeitos, as dificuldades que eles têm. Mas são homens que Deus separou para nos ajudar, porque a gente não daria conta.
a cuidar de vocês. Olha o valor agregado do reino, guardando um tesouro excelente no coração. Eu gostaria que você estendesse suas mãos para cá. E nós vamos orar por esses líderes. Uma das colunas da visão celular é a sua liderança. E nós vamos começar a orar. O louvor vai cantar uma canção. Pode tirar uma canção e nós vamos começar a orar. Mas eu queria que você cresça e que você começasse não apenas a orar, mas a profetizar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos profetizar, Senhor, eu profetizo. Eu profetizo uma gestação sobrenatural sobre essa igreja, Senhor. Ó Deus, eu profetizo, Senhor, crescimento. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus.